O Bahia já jogou 30 vezes pela Sul-Americana. Salve, salve nação tricolor, Super Bahia. Hoje a gente vai comentar a história do Bahia na Sul-Americana. As sete temporadas que ele disputou e vai vir a 8ª agora. Salve nação, Sul-Americana agora é a pauta da vez. O Bahia vai começar mais uma caminhada nesse campeonato que nos últimos anos o Bahia conseguiu chegar um pouco mais próximo, chegou mais próximo do objetivo, que é chegar às finais pelo menos, né? Então vamos falar um pouquinho da história desde quando o Bahia, primeira vez que o Bahia disputou, né, que foi em 2012, foi a primeira vez que o Bahia disputou a Copa Sul-Americana. Nessa época ainda era o confronto dentro do país, né? Você jogava com os times dentro do país e depois, se você passasse, era mata-mata com o time brasileiro, aí você passava para a fase que era com os times sul-americanos. Então em 2012 o Bahia pegou o São Paulo no sorteio. O primeiro jogo foi em São Paulo, no Morumbi. O Bahia tomou 2-0 e o segundo da partida foi na Fonte Nova e o Bahia tomou 2-0 também. Então o Bahia perdeu as duas em 2012 de 2-0 para o São Paulo e não conseguiu passar para a segunda fase da Copa Sul-Americana. Na realidade a gente não tinha um bom elenco. Não, era difícil. O time naquela época do Bahia ainda era mais difícil do que é hoje, né? Então veio o ano de 2013, o Bahia também se classificou para a Sul-Americana. A primeira fase o Bahia no sorteio pegou a Portuguesa de São Paulo, né? A Portuguesa de Desportes, que hoje o pessoal não ouve nem mais falar na Portuguesa, coitado. E o primeiro jogo no Bahia foi lá, no Canindé, e o Bahia venceu por 2-1. Os gols do Bahia desse confronto foi o Wallace marcou o primeiro, aquele mesmo que jogou no ABC aí contra o Bahia no último jogo. E o segundo gol foi do centroavante Obina. Obina marcou de cabeça o segundo gol. Então o Bahia vencia por 2-1 no primeiro jogo e botava uma vantagem, né? Porque fora de casa você conseguiu ganhar de 2-1, você tinha uma vantagem. No jogo da volta foi 0-0. O jogo da volta foi 0-0 em casa, na Fonte Nova. E o Bahia passou porque tinha dado 2-1 fora e foi para a segunda fase. Na segunda fase o Bahia pegou o Atlético Nacional. E no primeiro jogo foi fora, o Bahia tomou 1-0. No segundo jogo, na Fonte Nova, o Bahia ganhou de 1-0. O gol foi de Helder, aquele volante que o Bahia tinha canhoto. Pegou um rebote, chutou, fez o gol, Helder. E o Bahia perdeu nos pênaltis por 4-3. Nas cobranças, como foi 1-0 lá e 1-0 na Fonte Nova, foi para a decisão para os pênaltis e o Bahia perdeu na disputa de pênaltis por 4-3. Só um detalhe, o melhor jogador do Bahia nesse jogo aí foi o Lomba, que fez várias defesas. O Bahia tomou um sufoco. O Bahia não foi mesmo bem, jogando na Fonte Nova. Conseguiu 1-0 que levou para os pênaltis, mas o jogo foi difícil. E o Bahia era eliminado na segunda fase nos pênaltis. 2014 o Bahia conseguiu a classificação outra vez para a Sul-Americana. E o primeiro confronto, a primeira fase era contra o Internacional de Porto Alegre. E o primeiro jogo foi lá no Beira-Rio. E o Bahia conseguiu por 2-0 um gol de Lucas Fonseca. Levantou na área, Lucas Fonseca desviou de cabeça, fez o gol. E já no segundo tempo, logo no comecinho, o Bahia conseguiu um segundo gol como lateral direito, que você acha que muita gente não vai nem ouvir falar, que foi o Diego Macedo, fez o gol, no bate-rebate sobrou, ele fez o gol. E o Bahia triunfava por 2-0 e levava o confronto para a Fonte Nova com uma vantagem boa de 2-0. Na Fonte Nova foi 1-1.
um empate, e o Bahia classificou para a segunda fase. Na segunda fase, o Bahia enfrentou o Universidade César Valerro. E o primeiro jogo foi na Fonte Nova e o Bahia ganhou de 2-0. Um gol que para muita gente tem saudade de Tite. O gol foi de Tite de cabeça, o zagueirão Tite, xerife da zaga tricolor, fez o primeiro gol. E o segundo gol, também numa sobra de bola, foi daquele menino maluquinho que jogou no Bahia, chamado Cabeleira. O William Barbio fez o gol num rebote e o Bahia conquistava o triunfo por 2-0 e levava uma vantagem nessa segunda fase. Só que lá o jogo, na casa da Universidade Serra Valerro, o Bahia tomou 2-0. E mais uma vez a decisão ia para as penalidades máximas. E o outra vez ficou fora por 7-6. Chegou aí para aqueles pênaltis alternados e o Bahia ficou fora por 7-6. Saía outra vez nas penalidades. Em 2015 o Bahia voltou a disputar a Sul-Americana. Também tem uma sequência aí, 2013, 2002, 2013, 2014, 2015. O Bahia conseguiu disputar 4 vezes seguida. E na primeira fase, no sorteio, pegou o Sport de Recife e o Bahia ganhou na Fonte Nova por 1-0. Gol de Max Biancucci, o argentino, baixinho, marcou o gol para o Bahia e terminava 1-0. O Bahia levava uma magra vantagem para o jogo da volta, que era na Ilha do Retiro. E o Sport, aquela dolorida derrota de 4-1 para o Sport, com direito a um gol de Hernani todo. E aquilo tudo, o Bahia saía na primeira fase com a goleada sofrida de 4-1. 2016 e 2017 o Bahia não classificou para a Sul-Americana. Estava na segunda divisão. Foi com aquela fase que o Bahia caiu para a Série B. E aí sofreu esses 2 anos sem disputar a Sul-Americana. Voltamos a disputar em 2018. E aí já era um formato diferente. Você não enfrentava os times locais, né? O time do Brasil, você pegava qualquer time, dependia do sorteio. E o Bahia pegou o Blooming da Bolívia e o primeiro jogo foi lá e o Bahia tomou 1-0. 1-0, eles tinham uma vantagem, mas como o jogo da volta era na Fonte, então a gente na realidade tinha uma grande chance de passar, né? Como passamos, na volta foi 4-0, uma goleada. O saudoso Zé Rafael marcou o primeiro gol. O grande Zé, que está brilhando aí no Palmeiras. O segundo foi de cabeça de Elton. Com cruzamento de Vinícius. Batida na falta de Vinícius. O Vina, Elton completou de cabeça. O terceiro gol, novamente, do Super Zé Rafael de novo, bateu cruzado. Com passe de Júnior Brumado. O velho Júnior Brumado que foi vendido. E o último gol foi dele que a gente falou, de Júnior Brumado. Fez o último gol. Nesse gol tirou a camisa, queria invadir aquela área que não pode, aquela confusão toda. Era o primeiro gol do menino também no Bahia, ele se emocionou bastante. E o Bahia fazia 4-0 e passava para a segunda fase. Na segunda fase o Bahia enfrentou o Atlético Cerro. E no primeiro jogo, na Fonte Nova, o Bahia ganhou 2-0. O primeiro gol foi de Gilberto, escorou de cabeça. Eu acho que foi o primeiro gol que ele fez quando ele veio para o Bahia, eu acho. Não tenho tanta certeza, mas um dos primeiros. Não vou cravar que foi o primeiro. Tinha pouco tempo que tinha chegado. Tinha chegado, ele fez de cabeça no segundo pau, escorando. E o segundo gol foi de Regis, canhotinha, de pênalti. Sofreram um pênalti ali, Regis, a bola bateu na mão do cara, eu acho. Foi isso. A bola bateu na mão e o Regis deslocou o goleiro e fez o gol. Bahia abriu uma vantagem boa de 2-0 para jogar a partida da volta. Na partida da volta foi 1-1 lá, né, uma verdadeira batalha. E o Bahia conseguia finalmente passar para a terceira fase, né? E o Bahia não conseguia muito passar por essas fases, né? Tinha aquele problema,
tal, e o Bahia dessa vez pegava o Botafogo do Rio de Janeiro. É praticamente nas oitavas, né? É, oitavas de final, que é a terceira fase, e o Bahia pegava o Botafogo do Rio. No primeiro jogo, na Fonte Nova, o Bahia venceu por 2-1. E o primeiro gol foi de Ramires, que hoje joga no Bragantino. Ramires fez o primeiro gol no rebote de esquerda, bateu, o goleiro não conseguiu pegar. E no segundo tempo, já o Clayton, que veio do Atlético Mineiro, desviou lá de cabeça. A colaboração do goleiro. O goleiro deu uma falha ali, o goleiro do Botafogo, e o Bahia vencia essa primeira partida por 2-1. É, com uma falha de Douglas também, no gol do Botafogo. No gol que sofreu já veio uma falha de Douglas, que vem falhando aí. Enjoou. O segundo jogo foi lá no Rio, né? No Newton Santos. O Botafogo venceu 2-1. E como tinha o mesmo placar, e fomos novamente para disputa de pênaltis. E aí, velho, já bate aquela, o Bahia não vai bem em disputa de pênaltis. Mas dessa vez deu Bahia 5-4. E o Bahia classificava para a inédita quartas de final. Nunca tinha chegado nas quartas de finais. E o Bahia chegou pela primeira vez. E dessa vez ia enfrentar o Atlético Paranaense, que nessa época, entre os times que tinham ali nas quartas de finais, seria o time mais difícil, né, de enfrentar, e o Bahia pegou logo o Atlético Paranaense. No primeiro jogo na Fonte Nova, o Bahia perdeu por 1-0. Roubado. Difícil porque... Roubado. Ele tinha feito 2 gols e o VAR anulou. Difícil porque o VAR conseguiu ver o que ninguém viu, né? O Bahia... Anularam 2 gols do Bahia, um complicado. Eu sei que o Bahia terminou perdendo por 1-0. E aí todo mundo já estava meio pessimista, porque o retrospecto do Bahia na casa do Atlético, na Baixada, é duro. O Bahia 1-0, passou um sufoco aquele jogo, o Atlético pressionou bastante, o Bahia conseguiu o triunfo por 1-0. Com o gol de Douglas Glory, aquele zagueirão meio alemão que jogava na zaga do Bahia, era zagueiro reserva, né? Um chutado, ele desviou no meio da zaga e o Bahia conseguia vencer por 1-0. E fomos mais uma vez, para os pênaltis. E dessa vez o Bahia foi muito mal nas cobranças de pênalti e o Bahia perdeu por 4-1. Zé Rafael perdeu, outros perderam o pênalti lá. Quiseram culpar o gramado, porque o gramado é sintético, mas não, é competência mesmo. O Atlético passou por 4-1 e inclusive nesse ano o Atlético foi campeão da Sul-Americana, como eu falei anteriormente. Então o Bahia não conseguiu passar, e se passa, provavelmente o Bahia bateria nas finais, porque o Atlético pegou o Fluminense na semifinal e depois pegou um time que não tem muita tradição, sul-americano, na final, e o Atlético Paranaense foi campeão. E aí em 2019 o Bahia voltou a disputar outra vez, só que dessa vez foi muito mal. No primeiro jogo na Fonte Nova o Bahia tomou 1-0 do Liverpool do Uruguai. E no segundo jogo o Bahia não conseguiu reverter, foi um 0-0 lá na casa deles. O Bahia até que pressionou bastante, aí o Bahia era eliminado na primeira fase, outra vez caímos na primeira fase. Em 2020, na temporada passada, o Bahia, o primeiro jogo foi contra o Nacional, né? E o Bahia, na Fonte Nova, a primeira partida foi 3-0. Gilberto marcou o primeiro gol. Depois, aquele jogo brigado, né? O Bahia brigando muito pelo aquele jogo. Eles tiveram até uma chance no começo do jogo. Depois do primeiro gol, aí Gregory acertou o primeiro gol de Gregory no Bahia, de fora da área, bateu na gaveta, o goleiro se esticou, mas não chegou, um golaço de fora da área de Gregory, marcando o primeiro gol dele. Ele foi um leão nesse jogo. E no segundo tempo, o Bahia fechou o caixão com o gol de Elber. Gilberto chutou, bateu no goleiro e Elber completou. E o Bahia fazia 3-0 e abria uma grande vantagem para o jogo da volta, né? 3-0, você tem uma margem de segurança. No segundo jogo, na volta, o Bahia também ganhou, foi 3-1. No segundo jogo, Elber marcou o primeiro, o Bahia jogou bem aquele primeiro tempo, Elber fez o gol, o primeiro gol, e o Bahia continuou jogando muito bem essa partida. Gilberto de pênalti fez o segundo.
continuou o Bahia em cima, e Gilberto fez o terceiro gol e liquidou praticamente a fatura no primeiro tempo. O Bahia passava por 3-1, segundo tempo o Bahia administrou, tomou um gol. Não, teve um gol que arrumaram o gol, né? Que não foi pênalti, trocou na cabeça de Lucas Fonseca. Mas o Bahia já tinha uma vantagem de 3-0 no primeiro, com 3-0 no segundo, fechou o jogo por 3-1 e o Bahia classificava para a segunda fase. Na segunda... Aí tá tudo bem. Aí depois, o time do Bahia estava encaixadinho ainda. Porque foi no problema da foi pandemia. No início, aí depois teve a pandemia, teve aquela história toda, e quando voltou a jogar, foi jogar contra o Melgar, do Peru, lá no primeiro jogo. Acho que já era Mano Menezes, né? Já era Mano Menezes, eu acho, já. O Bahia tomou 1-0, jogou mal o Bahia, tomou 1-0, porque o time do Melgar é fraco. E o Bahia tomou 1-0 lá. Aí veio o jogo da volta. Aí no jogo da volta o Bahia meteu 4-0. E foi um jogo relativamente fácil. Fecim marcou o primeiro. Fecim escorou ali de perna esquerda e fez o primeiro gol. No segundo, o segundo gol foi de Gregory. O segundo gol de Gregory. Os dois únicos gols que ele fez pelo Bahia, de cabeça. Fez o segundo gol. O terceiro veio com Fecim outra vez. Bonito gol. Bonito gol, um gol bem legal, bem bonito de Fecim. Pegou de primeira, jogou lá no fundo. E para fechar o caixão, veio o gol de Gilberto, o artilheiro. Marcou também. E o Bahia faturava assim 4-0. Aí passamos para oitavas de final, né? Chegamos outra vez ali nas oitavas. Nas oitavas o Bahia pegou a União Santa Fé. Primeiro jogo na Fonte. Time difícil. Time duro. Difícil mesmo. O Bahia não vinha bem, né? Foi um jogo duro e o Bahia conseguiu 1-0. O Bahia já não jogava muito bem com o gol de Gilberto de pênalti. O Bahia fazia 1-0 e levava uma magra vantagem para o jogo da volta. No jogo da volta conseguiu segurar o 0-0, aquele jogo dramático que foi até o final, sufoco, teve gol que foi impedido do União Santa Fé. Até Douglas trabalhou nesse jogo. Não, a gente passou o maior sufoco nessa partida, mas o Bahia conseguia a vaga para as quartas de finais. Chegamos outra vez nas quartas de finais e o chaveamento do Bahia era meio fácil em relação ao outro chaveamento, né? O Bahia pegava o Defensa e Justiça da Argentina. Primeiro jogo na Fonte Nova. O Bahia perdeu por 3-2. E aí... com direito a Gilberto perder pênalti. Pênalti tudo. E o Bahia já não jogava bem. Era Mano Menezes. O time não encaixava. Falhava muito atrás. Falhava demais o time. E o time perdeu por 3-2 e foi a outra partida lá para a Argentina. O segundo jogo, o jogo da volta. E o Bahia perdeu outra vez de 1-0. Mas no primeiro tempo o Bahia foi bem no jogo. Teve várias oportunidades de fazer o gol e não fez. E perdemos as duas por Defensa e Justiça. Inclusive o Defensa e Justiça foi o campeão. Uhum. Né? Chegou na final e conseguiu vencer o título. E assim ficou o Bahia na temporada passada. Agora, nessa temporada, o regulamento mudou. Agora o esquema é diferente. Não é mais mata-mata desde o começo, não tem um sorteio. É como a Libertadores de grupos, né? Só que tem um agravante nesse grupo, só passa um. Porque na Libertadores passam 2. Nesse só passa o primeiro lugar. Você vai ter que ter uma regularidade. Aí ou o Bahia joga bem ou então não vai chegar, né? Porque o grupo do Bahia ficou o Bahia, o Independente da Argentina, que é chamado o rei das Libertadores, né? O rei de Copas, como eles chamam, o Independente da Argentina. Você tem o Guabira da Bolívia. E você tem o que ontem definiu a vaga, é o Montevideo City do Uruguai, que é o que vai ser inclusive a estreia do Bahia, vai ser contra o Montevideo City lá no Centenário, lá no Uruguai. Dia 21, na quarta. No dia 21. Qual é o horário mesmo? O horário é às 21h30, né? O horário do jogo, o Bahia contra o Montevideo City. Essa é a estreia fora de casa. A segunda partida o Bahia joga em casa, em Pituaço, provavelmente, também às 21h30, contra o Guabira da Bolívia. Eu acho que esse Guabira aí o Bahia tem que fazer caixa nesse jogo contra o
Não conheço o Guabira, Na realidade, mas eu aí, nunca ouvi falar desse time. na realidade aí, os dois times que vão brigar pela vaga é o Bahia e o Independente. Teoricamente. Na teoria é isso. Teoria, na prática. No ranking é isso. Vamos ver. O terceira partida do Bahia é também em casa contra o Independente da Argentina. Aí essa partida o Bahia tem que jogar papirão. E papar o Independente Eu acho que todas ele tem que jogar sério. Na realidade é o seguinte, o Bahia tem que tentar vencer esses dois adversários aí que a gente não conhece, lá e cá. E tentar ganhar o Independente em casa e empatar lá fora. Pronto. Então, só depende dele, tem que jogar bola. A quarta partida o Bahia sai para jogar fora. Vai pegar o Guabira lá na Bolívia. O jogo, eu não sei se tem altitude ou não sei bem. Isso, a minha preocupação é essa. É o dado treinar. Porque esses jogos de mata-mata, você tem que treinar. Se é dois jogos, um lá, um cá, você tem que treinar para ter um time que você vai jogar fora, que seja mais pegador, mais marcador, entendeu? Tem que ter uma opção. Vamos ver o que vai passar daqui para lá, né? Muita coisa pode mudar. O Bahia precisa encaixar mais ainda o futebol, né? Aí o quinta partida é contra o Independente lá na Argentina. Esse é jogo duríssimo. Vai ser um pouquinho mais cedo, às 19h15, né? Jogo papirão. Esse é o jogo, o Independente é o grande adversário na teoria que a gente imagina aqui. E o Bahia fecha, pelo menos em casa, né? Vai fechar em casa contra o Montevideo City. Que vai ser o primeiro da quarta-feira. Que é o primeiro jogo, vai fechar com o último, provavelmente Pituaço, eu acho, que a Fonte Nova não vai estar liberada. Porque isso aí vai ser no final de maio, vai ser no dia 26 de maio. Então eu acho que não vai estar liberado daqui para lá. Já perto do Brasileirão começa. Já perto do Brasileirão, aí vai começar aquele negócio de gangolar Brasileirão, Sul-Americana. Não, a Copa do Nordeste daqui para lá, eu acho que já definiu, né? Não, depende se o Bahia vai passando, né? O Bahia passando o CRB tem as semifinais. Aí depois passando tem a final, né? Não, agora ficou mais complicado. Eu acho que com a mudança agora da Copa Sul-Americana ficou mais difícil você classificar. Porque antes no mata-mata eram 2 jogos. É um lá e um cá e você decide a parada. Agora você tem que ter um time mais regular, um time mais que não oscile muito e que consiga... É um campeonato que você tem que... Cada jogo é uma decisão. Então tem que tentar matar. Não tem que, perdeu aqui, vai recuperar lá. Não recupera, são 6 jogos. Você tem que marcar os pontos. É tiro curto. É difícil. Então, se passasse 2 times, ainda você tinha uma vantagem maior, mas só passa um. Ainda vai pegar os times que vêm. Se passasse 2 times, basta você ganhar os 3 em casa e tentar empatar os 3 fora. Aí você passava. Mas aí com ter um só é diferente. E quando passar, se o Bahia conseguir a classificação, você ainda vai pegar os times que vêm, que saíram da Libertadores, velho. Então, mas aí você já entra na oitavas. Você já chega nas oitavas de final. Mas quando você sai do grupo, você já tá na oitava. Então complicou mais, mas quem quer ganhar, eu acho que a grande chance que o Bahia teve foi o ano passado. O Bahia teve uma grande chance de chegar. Só que quando chegou na disputa, afunilou as disputas, o time do Bahia não se encontrava, essa é a verdade. Não tinha comando, na realidade não tinha comando, porque o Mano falava muito e agia pouco, entendeu? Falava bonitinho, então, ainda tumultuava, né? Agora, se o time conseguir encaixar, conseguir passar a primeira fase, crescer, porque você sabe quando o time encaixa, o time cresce, todo mundo vai junto, aquela pressão. O que a gente está entendendo, tudo bem. Entendemos que o time está formando, desmanchou o meio de campo, está formando agora o time de novo. Mas o tempo não espera, então tem que tentar encaixar o time mais rápido. Eu sei, vai ser complicado, mas vamos ver, tem que manter a regularidade. Jogou com o ABC mais ou menos bem, ficou com mais posse de bola, mas o ABC também não é parâmetro muito, entendeu? Então, agora que vai vir os jogos mais cascudos, aí que a gente vai ver se o Bahia realmente tá fixo, tá melhorando, tá evoluindo, entendeu? No esquema do dado, entendeu?
Tudo isso precisa de um encaixe, precisa de evolução do time como um conjunto, porque o time é um conjunto, não adianta você ter vários jogadores bons se o conjunto não funciona bem. E só para finalizar aqui, para a gente não deixar passar batido, o Bahia já jogou 30 vezes pela Sul-Americana, 13 triunfos, 9 em casa e 4 fora de casa. 5 empates, 2 em casa e 3 fora. 12 derrotas, 4 em casa e 8 fora. E o maior artilheiro da Copa Sul-Americana do Bahia é Gilberto, com 7 gols. É o nosso artilheiro. É o artilheiro que está aí para renovar ou não renova. Não, eu acho que o Bahia tem que fazer um sacrifício para renovar com o cara. Tenta aí, ok, não vou, com o meu orçamento. Vende mais algum jogador aí e tenta contratar o cara. Eu acho que sim. É difícil você ver um centroavante. Não é que ele seja essa centroavante exemplar como o Fenômeno, mas é um centroavante, o cara sabe fazer gol, velho. O cara fede a gol. O problema não é nem a qualidade, ele tem uma certa qualidade, o problema é que hoje é uma espécie em extinção o centroavante. Então o Bahia vai tentar manter aí ele, e eu acho que se não conseguir renovar, eu acho que ele tem que cumprir o contrato até o final do ano e ele jogar as partidas. Mas tem que tentar renovar pelo menos mais um ano. É uma conversa e tudo. Então, galera, essa aqui é um resumão para vocês. Ficou um pouco largo o vídeo. Espero que vocês gostem. É um resumão do que o Bahia já fez na Sul-Americana. Espero que o Bahia tenha um bom desempenho e consiga chegar o mais longe possível nessa competição. Então, dê o seu like, compartilhe com os amigos, se inscreva no canal se você não for inscrito, para dar aquela moral aqui pra gente. Salve, salve nação, até o próximo vídeo. Salve, salve nação, tamo junto.